Existe aquela pessoa que fica presa dentro da gente, como se tivesse deixado um rastro invisível na pele, um eco que não some e por mais que o tempo insista, ele não consegue apagar. E o mais curioso é que não tem nada a ver com a presença física, não é sobre conviver, não é sobre rotina, sobre quantas vezes vocês se viram, é sobre a intensidade silenciosa do que ela fez você sentir. E é aí que mora o impacto que ninguém te avisa que você vai carregar por anos. Às vezes essa pessoa, ela passou pela sua vida rápido, quase como um acidente bonito, um daqueles encontros que aparecem da obra do acaso, mas que no fundo você sabe que mudaram a rota inteira do seu mundo. Porque alguns sentimentos, eles não precisam de explicação, precisam só de espaço. E quando alguém ocupa esse espaço dentro de você, mesmo sem pedir, você sabe que nunca mais vai voltar a ser exatamente a mesma pessoa. E o mais estranho é que ninguém de fora percebe. Para os outros foi só alguém, nada demais, mas para você foi tudo. Foi aquele olhar que te desmoronou quando você menos esperava, foi a conversa que te fez enxergar cores novas em dias que pareciam sempre cinza, foi a sensação de que pela primeira vez em muito tempo você era realmente vista. E isso, quando acontece, não tem volta. Porque não é o toque que fica, é o toque que desperta em você. Não é a voz que abriu dentro de você. Não é a presença, é a marca. Uma marca que você tenta disfarçar dizendo que já passou, que tá tudo bem, que você seguiu. Só que no fundo, você sabe que existe uma parte sua que ainda continua voltando ali, naquele lugar onde tudo começou. E não importa quanto tempo passe, existe sempre um gatilho, um cheiro, uma música, uma frase solta, como se aquela pessoa estivesse sendo lembrada pelo seu corpo antes mesmo de você perceber. E por mais que isso seja confuso, às vezes doloroso, outras vezes doce demais, existe uma verdade inevitável. Algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas atravessam. E quando atravessam, carregam pedaços nossos junto com elas, deixando em troca algo que ninguém mais consegue substituir. E é curioso como essa pessoa ela pode desaparecer do dia para a noite, sumir da sua rotina, mudar de cidade, seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido, mas ainda assim permanecer presente dentro de você de um jeito que ninguém entende. É quase injusto, porque o mundo lá fora continua girando, mas por dentro existe um pedaço congelado no tempo, como uma fotografia emocional que você não consegue jogar fora. E não porque você seja fraca, dramática ou incapaz de seguir em frente, mas porque certas conexões, elas não obedecem às lógicas. Elas acontecem num nível que escapa da razão, como se fossem gravadas em uma parte profunda do cérebro, onde o tempo ele não tem permissão para apagar. O mais intrigante é que às vezes essa pessoa nem fez algo grandioso. Ela apenas apareceu na hora certa, disse a palavra certa, tocou em algo dentro de você que ninguém antes tinha tocado. E de repente, sem você perceber, você criou um lugar para ela dentro de si. Um lugar silencioso, mas intenso. Um lugar que você visita quando a vida ela pesa demais ou quando tudo parece perder a graça. Porque de alguma forma, aquela lembrança tornou um ponto de referência emocional. Uma espécie de que aqui eu me sinto viva, aqui eu senti que eu estou sendo vista, aqui eu lembrei que eu poderia ser quem eu mesmo sou. E o mais perturbador é que mesmo depois de tudo acabar, seja por uma escolha sua, seja por uma escolha dela ou do destino, você ainda carrega diálogos imaginários com essa pessoa, você ensaia respostas, revive cenas, tentando reescrever finais. Às vezes você vence discussões que nunca aconteceram, às vezes você pede desculpas que nunca foram ditas. É como se o seu cérebro criasse versões alternativas da história só para tentar aliviar a saudade ou o peso que ficou incompleto em você. E tudo isso acontece enquanto por fora você age normalmente, ri, trabalha, conversa, posta as fotos, como se tudo tivesse completamente bem. Mas no fundo, existe aquela parte sua que ninguém vê. Uma parte que ainda se pergunta o que teria acontecido
se vocês tivessem tido mais tempo, mais coragem, mais sincronia. Uma parte que admite que mesmo em silêncio, que aquela pessoa poderia ter sido um capítulo inteiro na sua vida, mas que acabou virando uma cicatriz bonita. Então vem aquele momento em que você percebe que não é só saudade da pessoa, é saudade de quem você era quando você estava com aquela pessoa. Saudade da leveza, da espontaneidade, da sensação rara de pertencimento que você tinha. É como se aquela relação, mesmo que breve, imperfeita ou impossível, tivesse revelado uma versão sua que você gostaria de reencontrar. E de certa forma, é isso que dói. Não é a perda da pessoa em si, mas a perda do espelho emocional que ela te oferecia. Com ela, você se enxergava de um jeito diferente, mais inteira, mais viva. E quando ela foi embora, levou junto esse reflexo, deixando você tentando entender se aquilo tudo era real ou apenas um sonho que você acabou antes de terminar. E nesse processo, você tenta seguir a vida, tenta ocupar a mente, tenta se distrair, tenta provar para si mesma que superou. Mas a verdade é que algumas superações não acontecem com força, só acontecem com aceitação. Aceitar que certas conexões não voltam, aceitar que certos capítulos não têm continuação, aceitar que existe amor que não vira relacionamento, carinho que não vira rotina, intensidade que não vira compromisso, e tá tudo bem nisso, porque não é sempre que o que sentimos precisa se transformar em algo concreto. Às vezes, o papel daquela pessoa na sua vida era exatamente esse, te mostrar uma emoção que você nem sabia que existia dentro de você, te fazer sentir algo que você achava que tinha perdido, te ensinar sobre profundidade sem precisar ficar. E ainda assim, mesmo com toda essa consciência, existe aquele instante inevitável em que você se apega imaginando como seria se tudo tivesse sido diferente. Talvez um reencontro, talvez uma segunda chance, talvez uma conversa que nunca aconteceu. Você cria cenários na cabeça porque o coração é teimoso, insiste em acreditar que histórias intensas não deveriam terminar tão cedo. Mas a verdade é que algumas histórias não acabam, elas apenas mudam de forma, viram lembranças, poesias, músicas, gatilhos dentro de você. Viram aquele silêncio cheio de significado que aparece do nada no meio do dia comum. E por mais estranho que pareça, existe uma beleza nisso. Porque quando uma pessoa deixa marcas assim, isso significa que você foi capaz de sentir profundamente, de viver algo raro, de abrir portas internas que talvez continuassem fechadas. E é esse tipo de experiência que transforma você mesmo que ninguém perceba. E chega um ponto em que você começa a perceber que essa pessoa ela não ficou marcada apenas pelo que aconteceu entre vocês dois, mas pelo que aconteceu dentro de você. É como se ela tivesse acionado um interruptor emocional que você nem sabia que existia. E desde então, tudo parece diferente para você. Você olha para outras pessoas, tenta se conectar, tenta abrir espaço, só que você sente algo, que algo mudou. Não é comparação, não é idealização exagerada. É como se aquela experiência tivesse ampliado o seu olhar e agora nada mais se encaixa da mesma forma. Não porque ninguém seja bom o suficiente, mas porque o impacto daquela conexão criou um novo padrão de verdade emocional e todo o resto parece raso perto do que você sabe que você pode sentir. E é aí que muita gente se engana achando que você não superou, que ainda está presa no passado, que vive de lembranças, mas não é isso. A questão é que quando alguém toca você num nível tão profundo, isso altera permanentemente a maneira como você entende o que é uma conexão, o que é uma entrega, o que é reciprocidade de verdade. É quase como se aquela pessoa tivesse te mostrado uma porta e dito: isso existe. E você atravessou, e depois disso, não dá mais para fingir que nunca viu, não dá para voltar para antes, para o que você vivia antes. E essa lembrança, por mais que às vezes doa, também funciona como um guia. Ela te mostra o que você quer sentir de novo, não necessariamente com a mesma pessoa, mas com alguém capaz de despertar em você a mesma verdade. Só que aí vem a parte mais desafiadora,
entender que mesmo que essa conexão tenha te marcado tanto, ela não define o seu futuro. Ela foi importante, intensa, transformadora para você, mas não é a última chance que você terá ou vai ter de sentir algo grande. E aceitar isso é quase como respirar fundo depois de muito tempo prendendo o ar. O curioso é que quanto mais você amadurece essa percepção, mais você entende que aquela pessoa permanece em você não como uma ferida, mas como uma lembrança de liberdade emocional. Uma prova de que você é capaz de amar, de se entregar, de viver algo que não cabe em palavras. E tudo isso acontece silenciosamente. No fundo, lá no fundo da sua mente, enquanto você segue vivendo, tomando decisões, encontrando novas pessoas, construindo novas histórias, até que em algum momento você percebe que não precisa mais esquecer. Não precisa apagar, nem lutar contra a memória. Você só precisa permitir que essa pessoa ocupe o espaço que ela merece. Não no presente, não no futuro, mas no lugar exato onde ela sempre pertenceu, dentro de você, mas sem te prender. E é justamente quando você aceita isso, quando você para de brigar com a sua memória, quando você para de tentar arrancar à força algo que já faz parte de você, que uma coisa inesperada acontece. A dor diminui. Não porque você superou, não porque você esqueceu, mas porque finalmente deixou de resistir. A lembrança, ela deixa de ser um peso e passa a ser quase que um tipo de gratidão silenciosa. Você começa a perceber que aquela pessoa, sem saber, foi uma ponte de virada na sua vida emocional. E não importa se a história de vocês foi curta, complicada, improvável ou até impossível de se viver. Ela te mostrou algo que jamais teria descoberto sozinha. E é nessa fase que as coisas ficam mais calmas. Você não se apega mais revisitando cada diálogo, cada detalhe, cada possibilidade alternativa. Você entende que aquilo aconteceu como tinha que acontecer e, ao mesmo tempo, reconhece que o impacto foi real. Porque, no fundo, o que fez essa pessoa inesquecível não é o final dessa história, é o que ela despertou no seu interior enquanto tudo acontecia. É a coragem que você descobriu sem perceber, é a vulnerabilidade que você permitiu, é a intensidade que você viveu mesmo com medo, mesmo sem garantias. E aos poucos você começa a enxergar essa experiência como um divisor de águas. Antes dela, você talvez tivesse medo de sentir demais, medo de se aproximar, medo de se abrir. Depois dela, você sabe exatamente o quanto é capaz de sentir, e isso muda tudo. Não no sentimento de procurar uma reprodução exata da mesma sensação, mas no sentido de nunca mais aceitar conexões que não toquem você de verdade. A presença dessa pessoa dentro de você vira quase um filtro emocional. Você percebe rapidamente quando algo é raso demais, quando é jogo demais, quando é pouco demais. Você se tornou mais sensível, mais consciente, mais exigente, não por arrogância, mas por aprendizado. E o mais bonito é que quando essa lembrança se encaixa dentro de você de forma madura, ela deixa de ser uma âncora e passa a ser uma bússola para você. Não te puxa para trás, te aponta na direção certa, não te aprisiona, te liberta, porque o que você viveu com essa pessoa, mesmo que tenha sido breve, te preparou para algo maior, te deu acesso a uma força emocional que talvez você demore para reconhecer, mas que está aí silenciosa, te guiando a cada nova escolha que você faz. E sem perceber, você começa a caminhar de um jeito diferente, mais leve, mais consciente, mais verdadeira, como se aquela pessoa tivesse acendido uma chama dentro de você. E agora essa luz, ela fosse sua. E é aí que chegamos ao ponto mais profundo dessa história. Perceber que aquela pessoa não foi um acidente, não foi um erro e não foi um capítulo perdido. Ela foi um marco, um daqueles encontros que dividem a sua vida em antes e depois, mesmo que o mundo nunca tenha percebido. E talvez o mais poderoso de tudo seja entender que alguém pode ter mudado a sua trajetória sem precisar ficar ao seu lado. Porque existem presenças que continuam mesmo na ausência.
Existem impactos que permanecem mesmo depois do silêncio que fica. Existem sentimentos que sobrevivem mesmo quando a vida segue caminhos opostos. E no meio dessa compreensão toda, surge uma espécie de paz dentro de você. Não é a paz de quem esqueceu, é a paz de quem entendeu tudo o que está acontecendo. De quem olha para trás e reconhece que viver aquilo valeu a pena, não importa o desfecho que teve. Porque se você parar para pensar, a maioria das pessoas passa pela vida sem experiências ou sem experimentar algo que realmente mexa com o seu centro emocional. Mas você viveu isso, você sentiu, você foi tocada de uma forma que não se explica, só se reconhece. E isso por si só já é um privilégio. O clímax dessa jornada não é a tentativa de recuperar o que foi, nem a esperança de retornar algo que ficou pendente. O clímax na virada interna disso tudo é você. Quando você percebe que aquela pessoa não ocupa mais o lugar de falta, mas o lugar de significado. Ela deixou de ser a ausência que dói e passa a ser a lembrança que formou quem você é hoje. Uma lembrança que te ensinou a sentir mais fundo, a amar com mais verdade e a não aceitar menos do que você merece daqui para frente. E quando essa ficha cai, você percebe que você não precisa mais procurar aquela emoção desesperadamente em alguém de novo e nem comparar ninguém com aquela experiência, porque agora você é capaz de reconhecer instantaneamente quando algo desperta a mesma verdade dentro de você. E isso te dá coragem, coragem para se abrir de novo, coragem para acreditar de novo, para viver tudo aquilo de um jeito ainda mais consciente. E no final, a grande revelação é que aquela pessoa inesquecível, ela não ficou para te prender ao passado, mas para te preparar para o seu futuro, para te mostrar o tipo de amor, conexão com profundidade que você merece viver daqui para frente e que você ainda vai viver. Então respira, agradece e segue, porque a vida ela sempre compensa quem sente de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, se tocou você de alguma forma, então aproveita e deixa o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser, compartilha com alguém que talvez também precise ouvir essa mensagem hoje. A gente se encontra no próximo vídeo.